Tinha uma aluna que estava sem grupo, que no WhatsApp solicitou ela ser inserida no outro grupo. Vamos agora já providenciar. Então, turma, boa tarde. Nossa aula de hoje eu terei de projetos especiais. Semana passada foi uma semana bem diferente, onde a gente não teve os encontros aqui síncronos online, mas tivemos 2 saídas de campo. A primeira delas ali no trecho 3 da Orla, e a segunda na Orla de Ipanema, na sexta-feira. E, conforme previsto, hoje a gente tem as apresentações dos grupos. Ainda não é, né, a etapa que a gente já considera assim definitiva, aonde os grupos já vão ter realmente definido seus territórios e temáticas, mas digamos assim que é uma pré-aprovação, uma pré-demonstração dessas intenções. Acho que é isso, né, Zé e Flávio? No nosso Isso. cronograma já é um seminário de temáticas e territórios que vai levar em consideração tudo que foi abordado até aqui, e a partir, sim, de hoje, nós vamos dar um retorno para vocês do que vocês apresentarem, e aí nós vamos começar aí a considerar a próxima entrega, já é a primeira avaliativa, né, do conceito. Mas hoje, então, queremos ver o que vocês produziram como uma entrega, realmente, mas é uma né, uma entrega prévia. Ali o que eu tinha anotado aqui no WhatsApp foi a Kelly pedindo para colocar a Natália Lopes no grupo, que ela entrou agora, só para antes de a gente começar. Eu não lembro qual é o Kelly, não, Kênia. Vamos ver, vamos indo por grupos. Nós temos aí no grupo 1 a Aline, Duane, Maicon, Thaís e Bárbara. O grupo 1 vem participando já, tanto no dia 8 quanto no dia 11 de agosto. E a Aline esteve presente, né, na visita de sexta. Eu vou fazendo aí meus registros. Tá. Da participação da turma. Depois o grupo 2. Desculpa, e a Thaís esteve presente na visita de quarta. Não sei se a Thaís está aí, mas Thaís, não vou me esquecer de ti. Quarta, no trecho 3 da Orla. Que sorte que a gente teve aquele final de tarde ali no trecho 3 da Orla, né? Nossa. Ai, como foi Tava bonito. lindo, né? E Ipanema foi gostoso também. Vou te dizer que eu adorei terminar a sexta-feira dando uma caminhada. Muito bem, o grupo 2, Isabela, Lucas, Pedro e Isadora. A Isadora, prof, só para comentar com vocês, ela fez uma pequena intervenção na garganta, não está podendo falar, mas vamos ver aí os demais integrantes, que a Isabela, o Lucas e o Pedro estavam nessa visita de quarta na Orla. Ei, turma, vamos lá, alguém do grupo 1 se manifeste, que eu falei agora do grupo 2. Oi, prof. Oi! Então, depois a gente tem o grupo 3, que é Raquel, Gabriane, Kênia, Kellen e Carolina. Não me lembro se alguém teve em alguma das visitas, gente, não me levem a mal, é que... É nesse grupo que pediram para inserir a Natália Lopes. Então já vou anotar aqui, boa. Natália com TH. Obrigada, tá, isso mesmo. E o grupo 4, Camila, Valquíria, Raquel, Natália, outra Raquel, né? O grupo anterior, Raquel Reunião, agora Raquel Vernei, Natália, Renata e Juliana. O grupo 4 nos disse que estão em visita externa de planejamento, se eu não me engano, fizeram a travessia de catamarã a Guaíba. Olha, que legal. E a Valquíria que nos disse isso, porque a Valquíria esteve conosco. Valquíria
visita de sexta em Ipanema. E o grupo 5 é da Fernanda, Mariana, Rafaela e Jennifer. Aqui as gurias estiveram conosco na quarta, né? Pelo menos eu estou me lembrando aí, a Fernanda, a Rafaela. A Mariana estava na de quarta, desculpa, Mariana, agora não me lembro. Oi, Sora, eu estava sim. Aham, imaginei, tá. Mariana e Rafaela. Era vocês o trio ali, né? Isso, era a gente. Legal. Bom, tá, desculpe, tem o grupo 6 ainda. Alisson, Ariel, Larissa, Leonardo e Marina estão presentes hoje? Oi, Sora, sim. Oi, tá. E acho que não chegamos a nos encontrar, né, semana passada. Não chegamos, eu acho. Beleza. Então, vamos que vamos. Nós temos 6 grupos. A ideia, se a gente puder aproveitar, apresentar 3 hoje, 3 na sexta, tá perfeito. Mas se der 4 hoje, fazemos também, que aí a gente fica com mais tempo na sexta. Até para preencher a avaliação, né? E para esclarecimentos. Então, nós estamos a postos. Eu vou parar de compartilhar, que agora eu uso esse meu documento aqui para as anotações, e vamos pedir que vocês, que tenham aí algum grupo voluntário. Pode ser o grupo 1 para iniciar, ou tem algum voluntário? Ou 6, começar de trás para frente. Acho que pode ser o grupo 2 pode ir. Pode ser o 2. Pode ser o 2? Vamos lá, então. Perfeito, tu consegue compartilhar? Ou o Lucas? Peraí. Será que eu tenho que habilitar alguma coisa ou tá tudo tranquilo? Eu compartilho, então? Grupo. Isso aí, Pifu, pode compartilhar. Então tá, Isadora fica quietinha, mas tá aí, né? Tô vendo. Mas nem para abrir a câmera, tá bom, deve estar tá meio de ressaca. Ela fez cirurgia, coitada. Tá de ressaca. Tá inchada, será? Ai, nunca me lembro quando eu tirei os sisos, eu ainda estava no colégio. Ai, foi bem complicado voltar para ter aula com a bochecha inchada desse tamanho, assim. Parecia um hamster. Ai, é horrível. Fica gigante a bochecha. Tirei 2 de um lado, depois 2 do outro. Então, tá aparecendo na tela. Ai, que bonita essa imagem. Tá, sim. Reconciliação, já tem nome. A Isadora, eu tô brincando contigo. Uau, que imagem linda. Nossa, ai, merece um print. Cara bonita? Deu. Quem apareceu estava com cara bonita, que foi a Isabela e o Pedro e os profs. Que incrível essa foto, gente. Quer dizer, onde é a prefeitura, as prefeituras, né? Todas aquelas praças ali viraram prédios. É o paço municipal ali. Era o paço. Gente, que pena, né? É. Tão lindo. Tá, eu acho que a Isa pode começar. Na verdade, antes até de começar a falar, a gente fez uma pesquisa geral, olhando para a cidade, assim, e o que a gente pensou para algum lugar, para vários lugares, mas em um lugar específico, que aí a gente vai chegar no fim. A gente começou, então, com o contexto histórico de Porto Alegre, mostrando um pouco que ela nasceu das águas, com os primeiros embarques dos açorianos, e que toda a região e os seus cidadãos estavam conectados com o Guaíba. E Porto Alegre cresceu assim, do centro. Então, depois de um tempo, a cidade que cresceu pelo centro e que tinha uma ligação muito forte com o Guaíba começou a dar as costas para essa orla, nessa região, e as águas subiram 4 metros como consequência de uma inundação, e então teve a construção do Muro da Mauá, que é uma barreira
visual dessa região. As marcas deixadas sobre a cidade, então, até 2018, elas estavam ali com a orla meio que esquecida, era uma região que não tinha um destaque, e então, em 2018, foi quando começou a prefeitura, e, enfim, começou a ter um olhar maior para esse lado bom que a cidade tem, né? A gente tem ali o lago e que estava até então esquecido. Foi quando começou as obras da orla do trecho 1. Isso aí em relação a parques, né? Mas essa preocupação com a orla, ela vem lá de 40, 41, a partir dos aterros que sofreram sucessivamente, né? Os primeiros na área portuária, essa parte aí também é aterro, né? Então, eu acho que esse comentário do Zé eu acho que está indo no sentido, eu percebi assim, tipo uma lacuna, volta à imagem anterior. Isso, digamos assim, não é para fazer agora, só estou comentando, é que realmente deu um salto muito grande. Está indo muito bem, as imagens que vocês estão trazendo tão ótimas, mas é um salto muito grande dos anos 40 até os anos 2000 e quase 2020, sabe? Mas não se preocupem, só eu acho que isso ainda vale a pena depois ajustar, mas vamos adiante. Pessoal, olha só, eu tinha comentado ontem para vocês lançarem só no upload ali as imagens, mas andei dando uma olhada ali no arquivo. E eu achei que o upload de vocês ficava no meu, mas não fica, então vou pedir. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Será que era para ter? Duane. Não precisa fazer nada, só lançar a Duane que está falando. Vocês querem usar nos slides que eu. Acho que o professor consegue mutar o microfone. Eu acho que ela está mandando o áudio para o grupo dela. Tá, toca a ficha. Vai. Aqui, então a gente pode passar. Esse subtítulo é importante, deixa eu ver. Oi? Aqueles textos é antes ou depois da lâmina? Passa, professor. Eu vou passar. Isso. Então a gente começou a pensar na questão do eixo do turismo. Vai, eu achei que. Não, tranquilo. Então a gente já pensando nesse contexto histórico de Porto Alegre e ali nessa região mais central, ali no Tinho Porto, o mercado público de ter, enfim, a construção do muro da Poá, por conta da enchente, a gente começou a pensar, talvez, no turismo como uma das diretrizes do nosso programa, do nosso projeto, fazendo esse encontro com o rio, com o lago, né? Porque, e aí, falando um pouco sobre a própria Porto Alegre hoje, a gente vê que quando o parque ali, o trecho 1 da orla, ele foi aberto ao público, teve uma explosão de pessoas, né? A gente, talvez, por ser uma coisa completamente nova, é uma coisa que conectava Porto Alegre com o seu lago de uma maneira mais digna possível, né? Um espaço urbano tão contemporâneo quanto o que a gente tem hoje. Isso fez com que, assim, houvesse uma, digamos, não lotação, mas foi uma coisa que as pessoas todas viram como uma grande novidade, né? E foi um sucesso. Tanto pessoas de Porto Alegre quanto pessoas de fora de Porto Alegre até hoje aproveitam muito. E a gente também estudou essa questão dessa região mais central, de que a cidade vem de décadas de desencontro, digamos assim, ali do centro histórico, com essa parte do cais e do rio, porque o muro, ele, como todo mundo sabe, ele é um limite físico, né, entre a água e a cidade. E aí a gente começou a pensar, enfim, na questão do turismo, de como o turismo foi potencializado pela construção do trecho 1 da orla, e qual seria talvez o impacto de uma revitalização dessa parte da cidade na economia, né? Através do turismo. E aí eu trouxe uns dados que Porto Alegre, segundo o Anuário Estatístico do Turismo em 2020, é a quarta cidade do Brasil mais visitada por viajantes internacionais no âmbito de negócios, eventos e convenções.
Mas quando o motivo da viagem é lazer e turismo, Porto Alegre não está nas 10 cidades mais visitadas, né? Então a gente pode ver que Porto Alegre, a força de Porto Alegre hoje, ela está muito mais relacionada à economia, ao trabalho, do que propriamente ao turismo, ao lazer, à visita de locais, né? E aí eu elenquei embaixo 5 cidades que estão tanto na lista no âmbito de negócios, quanto no âmbito de lazer e turismo. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza e Florianópolis são cidades que são tanto procuradas por questão da sua força econômica, quanto dos seus atrativos turísticos, né? E aí a gente pensou que Porto Alegre poderia e deveria estar nessa lista do lazer e do turismo, porque tem grandes potenciais a serem explorados, muito por conta dessa região do Guaíba. Só fazer um comentário para contribuir com o grupo. Se um dos conceitos ou dos aspectos que vocês vão abordar é a questão do turismo, é legal depois vocês complementarem o trabalho vendo qual é os projetos que existem de Porto Alegre, mesmo que não foram executados para o turismo. A gente sabe que existem aqueles projetos caminhos rurais, né? Tem um projeto que é as Cumeadas do Morro, tem uma série de projetos que são interessantes, fora esse da Orla, que ainda não foram tirados do papel, mas são pistas de quais os elementos ou quais as partes da cidade que, dentro da questão do turismo, dá para explorar. O próprio centro antigo, né, o centro antigo da cidade, é uma questão que pode ser explorado, e dependendo da posição desses projetos, né, dessas intervenções, vocês podem linkar com o trecho de orla que vocês vão trabalhar. Então, assim, não dá para tentar descobrir a bola, né? Já existem alguns projetos, mesmo esse trecho do cais, onde tem os portos, aí já houve uns 3 concursos de arquitetura com soluções bastante criativas e com bastante qualidade, né, de projeto. Então, não foram executados, mas essas iniciativas são propostas que justamente vão de encontro com isso que vocês estão comentando. Por isso que é bom depois vocês verem as propostas, né, para poderem saber o que já foi previsto. Sim, concordo. Vamos procurar, então. Obrigado, professor. Nada. E aí, continuando, então, só sobre essa questão do turismo da Orla em si, do trecho 1 da Orla, eu tirei esse dado do portal da Prefeitura de Porto Alegre, que ele diz que o turismo pelo Guaíba, ele ganhou força em 2019, foi quando a Orla foi inaugurada ali no final de 2018, quando a Orla meio que estourou, que nem eu falei antes, que todo mundo queria conhecer a Orla, etc. Por exemplo, os passeios náuticos, né, os passeios pelo Guaíba, eles cresceram em 63%, né, de 7.900 passageiros para 12.900. Isso foi um impacto causado diretamente pela revitalização da obra, da Orla. E aí a gente fala aqui que foi um programa que conseguiu desenvolver o convívio, o bem-estar social e potencializar o turismo, né? Então, não é um local só para o Porto Alegrense em si, embora esse fosse o principal ponto. Ele também cria um ponto a mais para pessoas de fora poderem visitar Porto Alegre, enfim. E foi através da criação de espaços democráticos que se voltaram ao rio, né? À água, ao Lago Guaíba, que é nosso principal objetivo nesse trabalho. E agora a gente vai mostrar alguns exemplos. Que legal. Tem a água como o seu potencial, né? Enxergaram na água o seu potencial e aí exploraram o movimento econômico. Então, a gente começa falando do Porto de Barcelona, que foi um incentivo pela Copa de 92 e que mudou radicalmente o turismo daquela região. Eles fizeram uma reforma da Orla, que aproximou os catalães do mar Mediterrâneo, porque viviam de costas, assim como a gente estava vivendo de costas para o mar deles.
fizeram, então, essa área voltar a ter um olhar especial. Barcelona se consolidou como uma das cidades mais turísticas e visitadas da Espanha e principal região exportadora do país, principalmente depois da construção desse porto. Em 2018, o Porto de Barcelona se consolidou como o maior porto de crescimento da Europa, tendo uma grande tendência de crescimento da região. A gente trouxe uma foto, inclusive tem um projeto novo de um restaurante nesse porto, que é esse quadrado que está na imagem. Não sabe de quando é esse projeto, só para a gente ver depois de quanto tempo ainda segue, né, em movimento, vamos dizer. Eu olhei o projeto ontem, mas eu não lembro do ano. Então, mas só fica aí um comentário, depois tu vê para nós, só para a gente ver. Quanto tempo depois da intervenção seguem ainda, né, surgindo essas iniciativas? Essas iniciativas, elas foram vinculadas às Olimpíadas, né? Barcelona, ela teve uma reestruturação urbana que não foi só portuária. A portuária talvez seja mais significativa, mas em torno de toda a cidade houve intervenções do porte do porto. É bem legal. Eu não me lembro, te lembra, Cris, qual é a data da Olimpíada? É 92, isso eles 92. Falaram. O que agora a Isabela está dizendo é que esse restaurante é posterior. Então, é nesse sentido que eu estou ainda destacando, que tendo sido feita a intervenção em 92, deixa eu pensar, quase 30 anos depois, o que faz parte, né, algum outro tipo de... É importante essa renovação, que continue tendo, assim, alguma novidade, né, para as pessoas voltarem nesse local. Muito bem, vamos a Xangai agora. Isso. Então, em Xangai, eles começaram um projeto de revitalização, então, dos antigos silos. E é um projeto bem... A gente trouxe um pedaço só da parte da orla, mas ele é um projeto bem grande de toda a região, com várias outras intervenções. E ele foi para, principalmente, preservar a história do lugar e modernizar a região que já estava sendo esquecida também. Aí esse comentário da Isabela vai ao encontro do que o Zé falou. Em Barcelona, foi uma revitalização da cidade como um todo. E ali o Porto foi um dos pontos, né, que teve muito destaque. Mesma coisa em Xangai. É uma revitalização, ela ultrapassa, ela avança além do Porto, mas tá, nossa. Então, é nesse sentido, para chamar a atenção que quando vocês se debruçarem em cima da nossa área proposta, que é a orla, que vocês tenham essa intenção e esse cuidado de também avançar um pouco na cidade como um todo. Ou até estabelecer links, não vão fazer o projeto para a cidade, né? Mas isso não é um olhar separado, o Porto é uma coisa, a cidade é outra, ou o bairro é outra. Ela tem que estar linkada. Aqui é uma imagem, então, dos caminhos que eles construíram. Legal. Super. Legal, eles fizeram em cima da água. É flutuante, né? Uhum. Não sei. Parece ser por causa Parece porque na imagem anterior, bota na imagem anterior, tem uma ponte, parece que essa aí pode ser até móvel, será que não? Sim. Pode ser, vai se adaptando, né? Pode ir. Então, a gente agora vai para a França, em Bastia. Era uma região que não tinha acesso, era toda muralhas. E então, eles resolveram fazer esses caminhos que contornam as muralhas e que dão uma outra perspectiva da cidade. Um balanço sobre as águas, né? Olha aí. Isso, aqui tem uma imagem, então, mostrando um pouco como eles fizeram em cima de todas as rochas ali. Foi assim que eles conseguiram dar acessibilidade para esses pontos, que antes não eram. Como esse aço patinado, a chuva lava ele, né? É inevitável, mesmo ele tendo, não sei se foi proposital, mas enfim, é característica desse material. A chuva lava e está ali tudo marcado.
Mas acaba ficando, o concreto fica bonito, né? Tipo um jeans, assim, né? Todo E dá uma pátina do manchado. tempo. É. Não, eu até, isso que eu fico na dúvida, eu até achei interessante, eu fico pensando se isso foi proposital ou não, mas eu particularmente prefiro essa sim. imagem aí, arrumadinha, que não tem aquele, que nem o nosso Iberê, morro de pena de ver, então, não, faz parte, o concreto branco, putz, eu acho horrível, tá super, dá uma aparência, assim, de um troço sem cuidado, aquele concreto do Iberê. Sim, aquele ali tinha que lavar de vez em quando, né? Tinha que lavar. Legal essa borda também. E agora, então, na Polônia, que também teve uma remodelação dessa zona, que também tem outras partes, e se centrou, então, essa região toda na paisagem, na expansão da oferta recreativa para a cidade e também, consequentemente, a atração de mais turistas para a região. Essa aí parece ser uma zona menos urbana, né? Mais distante do centro da cidade, o que é bem interessante, porque a gente não sabe ainda onde é que vocês vão trabalhar, né? E a outra imagem que mostra, eles também tinham equipamentos de academia. Ah, que legal. Essa também na Polônia, né? Tá interessante. Isso. Aquele deck, ele parece meio inclinado, vocês percebem? Eu acho que é um Eu banco. acho que é. Que forma um banco. Mas tem uma pessoa caminhando, né? Ele é inclinado em direção ao talude, mas na imagem seguinte tem uma pessoa caminhando ali. Talvez seja bom para deitar também, tomar sol. Tem gente sentada ali, né? Acho que é uma forma de uma espreguiçadeira, banco. Uhum. Legal. E aí, então, a gente começou a analisar que, na verdade, Porto Alegre vive uma história de luta, né? Que precisou, devido à enchente, principalmente, virar as costas para o lago. E a gente começou a analisar os lugares de Porto Alegre que nós também olhamos e que pensamos que lugar que merece um ponto de destaque, né? Um ponto especial e que precisaria receber a atenção da cidade, né? E muito aquela foto que a gente mostrou no início também influenciou muito no nosso pensamento de onde a gente poderia interferir e propor algo que fizesse a cidade, a orla, se destacar e se ligar realmente à cidade, sabe? Em lugares que ainda não está, né? Uhum. E aí nasceu a ideia, então, da reconciliação, que é criar mais do que um percurso, criar reconciliação entre a cidade e a orla. E isso vem desde a ideia do antigo, que seria, a gente pegou como ponto principal o mercado público, e que, de alguma forma, ele se ligue com a orla, que ele se ligue com a água. E aí foi daí que a gente começou a pensar no turismo, que poderia ser um ponto de encontro, ali o mercado público, um início de um percurso para uma visitação da cidade. Então, aí é essa imagem que motivou muito essa nossa vontade de trazer de volta uma experiência talvez parecida como essa, de estar no mercado público, olhar que é um edifício muito bonito e importante para a cidade, e que ele tem alguma relação com as águas, né? E usar realmente isso como um potencial turístico econômico. Aí a nossa ideia, então, é criar uma relação entre o mercado e no ponto 2, a gente pensou em um terminal multifuncional e o início de um percurso ali da orla. E então ali a gente hoje tem um nó, né, que é a passagem do Transurb por cima ali Que e bom. também Eu de estava carros. esperando vocês comentarem. A gente tem um nó ali que a gente pensa em resolver aquilo de alguma forma, talvez até levando para baixo da terra, vendo as possibilidades disso, né? Para poder ter essa visão mais clara, mais direta entre o mercado e as águas ali do Guaíba. Então, a Isso nossa é ideia... uma discussão, tem uma discussão antiga já, que é de enterrar o Transurb da rodoviária até o mercado
E que faz todo sentido, né? Aquela Sim. estação atravessada ali daquele jeito, não. Claro, tem um Exato. custo e tal, mas óbvio que uma capital como Porto Alegre merece, né? Sim. A gente pensou nisso também. E aí a nossa ideia é como iniciaria assim no mercado público, é uma conexão entre o passado e o futuro que contaria a história dessa reconciliação entre a cidade e a sua orla. Aqui, então, só para exemplificar, a gente pegaria esse trecho das docas para fazer um percurso gastronômico, artístico, mais para a cidade mesmo, para os moradores da cidade, e ele chegaria ali próximo do gasômetro, no Museu da Reconciliação, que seria, então, um lugar que demonstra a história da relação da cidade com a sua borda, e seria esse museu que demonstraria, através de imagens e interações até tecnológicas, a relação de Porto Alegre com a sua orla e a evolução disso. E aí criaria até um complexo cultural ali entre o gasômetro e esse Museu da Reconciliação. Mas a parte de cima ali, dá para voltar à imagem anterior ali? A parte de cima ali, por que para ali? Porque a doca é só por causa do mercado, esse trecho? Por que não continua até um outro pedaço? Mais para cima do mercado? Não, assim, qual é o critério? Eu estou pegando uma borda que, em princípio, é a zona portuária. Então, assim, eu até poderia pegar a zona portuária inteira, lá onde tem os carregamentos e ainda está funcionando, aquele não vai ter a intervenção, mas apareceria num primeiro momento, né? Aparecia, bom, esse trecho ele está funcionando, então esse eu não vou mexer, mas ele está dentro da área, porque não é só, embora a gente vá tratar só a borda, tem que ir estabelecendo, como vocês fizeram com o mercado, links com o resto da cidade, tá? Não é transformar, eu acho, tudo em restaurante lá. Eu acho que você tem que olhar aqueles projetos que a gente falou, que tinham temas que, mesmo dentro do turismo, davam alternativas no programa de exploração. Tá? Então, eu acho que dá para ser muito claro, no começo, mas eu comento isso para auxiliar. Eu acho que tem que demarcar bem essa borda, né? Então, qual é o critério que vocês estão utilizando para a escolha dessa borda para ajudar a delimitar. Eu ia deixar para comentar depois, mas eu acho até que tinha que começar, e aí não é só o trabalho de vocês, os outros, mostrando todos os trechos de Porto Alegre, e aí nos trechos marcar o seu trecho. Aí depois que passa para essa imagem menor. Tá. Para a gente, vindo uma situação geral da cidade, as pessoas se localizar, a gente sempre parte do princípio que as pessoas conhecem a cidade, mas as pessoas não conhecem a cidade. Tem muita gente que nem é da cidade, que amanhã depois vai estar olhando o trabalho de vocês. Então é legal, gente. A intervenção é sobre a orla de Porto Alegre. Nesse trecho eu vou pegar esse, né? Essa borda que, sei lá, poderia ser a cidade antiga. Eu vou ver lá o traçado da cidade antiga, tudo que for da cidade antiga eu vou incluir. Ou, sei lá, bairro centro. Eu vou pegar aquele trecho lá do bairro centro, tá? Senão fica ali, aquele trecho do mercado, eu acho que é importante, mas vocês estão partindo do ponto e não do conjunto. É o contrário, tem que partir do conjunto para chegar no ponto. Nós vamos apresentar alguns, não todos, projetos que tiveram para essa borda mais adiante. Vai ter umas aulas que vão ser específicas sobre isso. E eu entendo que a abordagem que a gente vai dar não é o projeto em si, né? Mas essas ideias que vocês já começaram a colocar de reconciliação, etc., mas procurando linkar com situações históricas ou com questões urbanas ou até com valores da cidade. Ali, paralelo a essa linha que vocês estão traçando, está a Rua das Andradas. A Rua dos Andradas é um eixo cultural de Porto Alegre, está concentrada a maior parte dos museus. Tá? Então, se eu vou trabalhar essa borda, eu tenho que conhecer um pouquinho disso que está acontecendo, porque, de repente, se eu estou trabalhando com turismo, lazer, eu não vou criar alguns links, né, com onde está acontecendo isso, né? A pessoa não vai ficar só na borda, só está fazendo tudo isso. É nesse sentido assim, que eu estou tentando contribuir, né, para que vocês, nesse primeiro momento, ampliem o olhar, né? Não que vocês vão ter mais trabalho, mas só para deixar consistente. Né?
Acho que a possibilidade, o que vocês estão propondo não é problema, eu acho que é uma boa escolha, mas eu acho que falta assim, um pouquinho mais de critério para dizer os limites, né, essa aproximação. Mas para início eu acho que está bem. Sim, com certeza. Então, a nossa ideia geral foi essa mesmo, assim, nesse primeiro momento, um pouco diferente até daquilo que a gente vinha vendo até agora, né? Que era mais uma ideia de pavilhões e tal. E aí a gente partiu mais para essa ideia, olhando mais para esse lugar em específico. E eu acredito que seja isso. Mas eu acho que foi bem, eu bem legal os concordo comentários. concordo com o que o Zé estava falando, assim, porque já que o é um mercado público, e por que ele está tão no cantinho da direita da foto? Por que tudo se desloca ali para, né, para a esquerda? Se você trouxesse esse mercado mais para o centro, certamente haveria necessidade de expandir para os dois lados. Se ele é o centro, né, é o início do trabalho de vocês, ficou tudo muito para um lado só. Eu concordo, acho que tem que dar um zoom aí e depois descer de novo. Um zoom out, né, para olhar um pouco mais de longe, e eu vou na direção dos comentários do Zé e do Flávio. Vamos ver se eu consigo explicar o que eu penso, que dentro da ideia, da proposta, claro, ser um trabalho com pesquisa, com consistência, mas de trazer ousadia e algumas inovações, vocês ampliarem um pouco essa área na direção lá da rodoviária, pode ser bem interessante, que temos lá trechos muito carentes também de proposição. E aí é como se vocês, a área de intervenção de vocês, ela rebateria, né, mais ou menos um trecho de semelhante dimensão no sentido da rodoviária. Acho que assim, já desde largada, já vai aumentar as possibilidades de vocês, das propostas, das ousadias, das inovações que vocês possam vir trazer. E eu até não sei se a localização do Museu da Reconciliação não seria ainda de repensar, assim, de ter uma conexão com o centro antigo, com o mercado público, porque a foto que vocês mostraram que havia conexão, né, com a água. Aliás, depois vocês devem ter fotos das docas, das frutas, que era bem ali, né? As mercadorias para o mercado chegavam pela água. Então, eu não sei se o Museu da Reconciliação não estaria mais com cara ali perto do 2 ali, né? Ou para a direita, para a esquerda, mas que, sabe, saindo do mercado, eu imagino tipo um leque, né? Aí, esse tamanho, essa abertura do leque, ainda vocês podem definir. Não sei se precisa chegar lá no gasômetro, onde para, mas eu botaria o mercado como centro desse leque, né? E aí vocês vão abrindo, né? Você vai da rodoviária até o gasômetro, você vai até o pórtico do porto e não sei para que outro lado. Mas, enfim, deixar em aberto. Não sabemos. Sim. Continuaremos pesquisando, então. Tá bom. E até daqui a pouco, o que tem do outro lado, seguindo em linha reta do mercado? Qual é a ilha que está ali? O que historicamente, eu acho que é a Ilha da Pólvora ali, né? Tem significado histórico também, né? Porque também esse eixo não pode seguir água dentro, né? Eu acho. Tá bem, então. Muito obrigado. Nós que agradecemos. O grupo da... bom, esse foi o grupo 2. Quem é que tem algum voluntário agora? Acho que podia passar em ordem, então, né? Então, voltamos a questionar o grupo 1. Eu sou do grupo 1 e eu gostei da ideia do Zé de começar do 6, porque a gente começa sempre. E a gente não conseguiu terminar todo o material para hoje. Né? Eu tomei a vacina, fiquei gripada
né? Fiquei todo aquele negócio e a gente não conseguiu finalizar tudo. Mas sempre a gente tá ali, né? Vamos inverter a ordem hoje, prof. Vamos ver. Não, por nós não é problema. Já foi o grupo 2. O grupo 3, Raquel, Gabriane, Kênia, Kellen, Caroline e Natália estão aí? A gente está finalizando a apresentação e uma colega nossa está com problema na internet. Daí, se pudesse ficar para depois. Mas depois ainda hoje... Peraí, Cris, nós vimos o grupo 2? Vimos. Ah, tá, achei que era um, me perdi. Então, Raquel, mas tem previsão ainda para a gente deixar um tempinho e vamos tentar fazer hoje, é isso? Pode ser hoje. Tá. E o grupo 4 é o que está em planejamento. O grupo 5, Fernanda, Mariana, Rafaela e Jennifer estão aí? Oi, Sônia. Oi. A gente não conseguiu finalizar, se puder a gente apresentar na sexta. Vamos ver, então. Vamos ver. Poder pode, mas a gente precisava ter pelo menos 3 hoje, mais 2. A gente não pode ficar com a aula esvaziada aqui. Grupo 6. O grupo 6, como é que tá? Senão a gente não dá conta. Tá na sexta também. Porque a gente ainda está definindo as coisas. Pois é, pessoal, vocês têm que se organizar, porque a entrega, independente da apresentação, era hoje, dos grupos, né? Isso aí eu até não vou nem dizer que não é que não ficou claro. Claro, sempre fica. A gente tem 2 dias de apresentação, mas o primeiro dia é o dia da entrega e vale para todos. Isso vai acontecer em todas as entregas do semestre. No primeiro dia, na primeira data marcada do calendário, é o que vocês têm que considerar a data da entrega. Fica claro assim? Está combinado já para as próximas? Sim. Legal. Porque realmente a gente tem bastante material preparado para vocês ao longo desse semestre. Mas nas aulas de seminário, a gente, inclusive, deixa o tempo para as apresentações. Então, daqui a pouco, né, esse cronograma que está todo tão bem articulado vai dar problema. E se ficar 5 grupos para sexta-feira, vai ter que ser assim, 20 minutos no máximo cada um, senão não dá tempo, né? Desculpa, mas eu acho que não é esse o caso. O caso é que o dia da entrega é o primeiro dia marcado no cronograma. Não, eu sei, mas estou querendo resolver o dia de hoje agora. Isso aí já está dado. Entendi. Eu acho extrair que... pelo menos mais um grupo. Eu acho que mesmo os grupos não estando completos, eles têm que apresentar o que tem hoje. Porque é o que está marcado. Depois complementa, mas tem que apresentar. Não dá para a gente ficar aí na sala esperando, né? E aí eu estou anotando aqui não só os comentários em relação à apresentação, mas a data que está sendo entregue esse trabalho. O grupo 1, não foi o grupo 1 que comentou que não estava com todo o material? Quem sabe ele apresenta o que tem, né? Vamos chamar de um por um para perguntar? Pode ser, mas eu já tinha chamado. Vamos de novo, é isso? Não, é que agora a gente vai perguntar, mostrar o que tem. Não precisa estar completo, porque senão o que a gente vai fazer? Está programado hoje as apresentações? Né? Mas, profs, no caso do nosso grupo, nós ficamos envolvidos em outros trabalhos que tínhamos que entregar, como, por exemplo, o TCC1 na última semana. Então, a gente não conseguiu desenvolver muito. A gente vai apresentar a mesma coisa que a gente apresentou semana passada, entendeu? Não teve desenvolvimento além disso. Mas isso aí é uma opção do grupo. A disciplina ela tem a entrega marcada e a matrícula nas disciplinas é feita por vocês que administram isso, né? Sim, eu não estou questionando isso no caso, sabe? Mas eu estou dizendo que a gente iria repetir o mesmo conteúdo.
Sim, mas aí a gente vai avaliar isso. O fato de ter então vamos fazer assim, vamos propor um acordo. Não é a justificativa. Vou propor um acordo aqui com a turma. Assim. Ok, dessa vez é o primeiro painel, nós estamos começando. Mas só para dizer, nunca aconteceu isso, né? Estamos surpresos. Os outros semestres todo mundo entendia que o primeiro dia era o dia da entrega. Mas, não, o meu acordo seria no sentido que nunca mais vai acontecer isso. Assim, que no próximo painel, aí vai estar todo mundo preparado para o primeiro dia. Quem ficar para o segundo, ficou, mas é porque não deu tempo. Até porque a gente prefere, sempre fizemos isso, né, Cris? A gente via no mínimo 4 no primeiro dia, para ver só 2 no segundo dia, para aí a gente se reunia para fechar as notas e ainda sobrava tempo para devolver para vocês, que era para fazer tudo isso na sexta-feira. Então, já não vai dar, porque se a gente ficar 5 grupos para sexta-feira, a gente vai gastar todo o tempo nas apresentações e ainda, né, sem respirar muito. Então, não sei, mas se não tem alternativa, não tem. Também não adianta vocês apresentarem o que não tem. É nesse sentido que eu estou propondo um acordo para que isso não se repita. Por mim, eu concordo, prof. Não irá mais repetir. Não, eu acho que está bem, Estou então. dando meu retorno. E o grupo... Tá, e não, quem... tá ótimo, então... obrigado. Se ficar todo mundo quieto, a gente não sabe o que está pensando. É louco isso, claro. Ninguém responde, a gente não sabe nem se estão escutando, é muito louco. Aí eu lanço um acordo, a gente mesmo concorda e está resolvido, e eles não se manifestam. Mas eu fui na Sim, muito obrigado, Ariana. Na saída e falei, né, que eu tinha saído de um resfriado. Daí a gente ficou um pouco naquela chuvinha, daí eu já fiquei um pouco mal. Daí eu tomei do mesmo jeito a vacina, então, tipo, eu não consegui, eu tô falando pelo meu grupo, tipo, eu não consegui ajudar muito. O que a gente produziu, a gente colocou no Canva, mas tá quase sem nada, entendeu? Foi o que a gente apresentou nas outras aulas, que era o estudo de caso, os 2 estudos de casos, e a gente estava discutindo também as ideias a gente ia manter o local, né, que ela era ali na Vila Conceição, e o porquê a gente escolher aquele local, né? Que a gente estava questionando se não era muito antecipado. Mas a gente não conseguiu, só discutiu, não conseguiu colocar nada em prancha ainda. Tá. O grupo 3 está finalizando. Gente, vamos abrir, todo mundo abrir as câmeras e vamos chegar a um acordo nos olhando, porque senão não dá, assim, fica muito... Nós estamos falando sozinhos aqui com ninguém.